Querida e amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer neste dia, que é o Dia das Mães, uma mensagem não somente para as mães, mas também para toda a igreja e para também os filhos neste dia. E hoje nós vamos meditar no texto de Provérbios, do capítulo 23, dos versículos 22 até o 24, que diz assim: Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você, dê à sua mãe esse prazer. Hoje é o Dia das Mães e nós queremos fazer uma ministração para homenagear também as mães, mas eu quero também falar do seu papel e do seu valor como sendo verdadeiras educadoras, como sendo colunas espirituais de uma família e como fontes até inspiradoras para a conduta de muitos filhos. É claro que existem mães omissas, mães insensatas, mães sem amor natural, que induzem os seus filhos ao erro. Mas o nosso foco, entretanto, é ressaltar o papel da mãe cristã, que é exemplo para os filhos, que ora por eles e os educa com firmeza e doçura, transmitindo-lhes as sagradas letras. Há muitas mães dignas de destaques na Bíblia e na história. E eu quero, nesse tempo, destacar somente 3 mães da Bíblia que nós podemos aprender muito com elas. E eu quero começar por Joquebede. Joquebede, como nós sabemos, ela foi um exemplo de mãe que ela teve uma ousadia de lutar pela sobrevivência do seu filho. Por quê? A perseguição aos israelitas recém-nascidos naquela época, no Egito, era tão sangrenta que a chance de escapar da tragédia era humanamente impossível. E Moisés, filho de Joquebede, deveria ser passado ao fio da espada ou jogado aos crocodilos no rio Nilo, logo ao nascer. Mas Joquebede, ela não desistiu do seu filho. Ela montou um plano para salvar o seu filho da morte. Ela transcendeu o comum e Deus honrou a ela com esse gesto e salvou o seu filho das águas do Nilo. A providência divina fez com que o menino Moisés fosse parar no palácio de Faraó e retornar aos braços de Joquebede para ser amamentado. E foi exatamente neste tempo da primeira infância de Moisés que a sua mãe deu tudo de si para transmitir ao seu filho as verdades que mais tarde governariam a sua vida. Foi aquele ensino aprendido com a sua mãe que levou Moisés a rejeitar as glórias do Egito por causa do opróbrio de Cristo. Precisamos de mães que, na verdade, possam investir, queridos, espiritualmente em seus filhos. Mães que busquem a salvação dos seus filhos, mais do que o seu sucesso até mesmo. Precisamos encontrar mães que deem o melhor do seu tempo para inculcar nos seus filhos as verdades eternas, verdades estas que vão ajudá-los a se tornar mais importantes nas decisões ao longo das suas vidas. Mas eu quero destacar também, neste momento, uma outra mãe que se chama Ana.
Ana foi um exemplo de mãe que ela teve uma outra ousadia, consagrar o seu filho para Deus. Como todos nós sabemos, Ana era estéril, porque o próprio Deus havia cerrado a sua madre. E no tempo, esse era um problema doloroso, que trazia muitos e muitos problemas. Mas Ana, ela teve ainda que enfrentar um outro problema muito maior, a zombaria da sua rival e também a própria incredulidade do seu marido e a censura do próprio sacerdote. Mas, contudo, ela não desistiu. Ela continuou orando, chorando diante de Deus e pedindo a Deus um filho. E houve um dia, porém, que ela resolveu fazer um voto a Deus. E ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria para o Senhor por todos os dias da sua vida. E eu quero destacar neste momento o texto de 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 10 e 11, que diz que levantou-se Ana com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E a Bíblia diz que ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E diante, então, deste texto que nós estamos fazendo a menção dele, e diante daquilo que Ana fez, Deus ouviu o seu clamor. E ela, então, concebeu e deu à luz a Samuel, o maior juiz e o maior profeta e o maior sacerdote da sua geração. Nós estamos hoje, queridas, precisando de mães que ousem também consagrar o melhor daquilo que Deus tem lhe dado. Mães que coloquem os seus filhos no altar, mães que consagrem seus filhos para Deus, para cumprirem os soberanos propósitos de Deus estabelecidos para a vida dos seus filhos. Nós falamos de Joquebede, falamos de Ana, e eu só quero destacar mais uma das mães que a palavra de Deus ela destaca, e eu quero destacar neste momento, Eunice. Eunice foi uma mãe que educou o filho pelo exemplo e pelo ensino. Quando nós vemos que Eunice transmitiu ao seu filho as mesmas verdades em que foram aprendidas no seu próprio lar, porque nela habitava uma fé sem fingimento, e essa mesma fé ela transmitiu para o seu filho. Eunice, ela era uma mulher comprometida com a palavra de Deus. Ela ensinou a Timóteo as sagradas letras desde a sua infância, e essas sagradas letras tornaram, e de uma certa forma, influenciando, no caso, Timóteo, a ter uma importante experiência de salvação. E mais tarde, então, nós sabemos que a palavra de Deus diz que Timóteo torna-se discípulo do apóstolo Paulo e constitui-se, então, um dos maiores pastores da igreja cristã, aquele que haveria de dar continuidade ao ministério do grande apóstolo dos gentios. Então, eu quero deixar para você, neste dia, minha querida irmã e minha querida igreja, que as mães devem ser, como Eunice foi, desafiadora, e andando com Deus,
ela ensinou o seu filho a palavra de Deus e o preparou para ser vaso de honra nas mãos de Deus. E eu quero finalizar neste momento as minhas palavras declarando que uma mãe não é aquela que é controladora, mas é aquela que ensina verdadeiramente um filho a desfrutar da sua liberdade, vivendo de forma correta e até mesmo equilibrada. Uma boa mãe, na verdade, não é aquela que vive apenas apontando os erros dos filhos, mas a que previne os erros por meio de bons conselhos. E uma boa mãe também não é aquela que desiste facilmente dos seus sonhos, mas que sempre estimula os seus filhos a começarem de novo. E uma grande mãe, ela não procura o seu próprio brilho, mas trabalha para que os seus filhos sejam grandes servos de Deus. Então eu quero deixar para você, querida e amada igreja e mães cristãs, procurem neste dia pensar, meditar naquilo que vocês já fizeram até os dias de hoje e procurem construir, porque ainda é tempo, porque esta palavra que nós estamos utilizando hoje, ela serve também não somente para os filhos, mas serve para você, porque nós lemos aqui: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Mas aqui diz: não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. E o versículo 24 diz assim: o pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Mas o 25 diz: faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para as mães, mas quero deixar também para os filhos, que neste dia que o mundo comemora o Dia das Mães, nós não devemos só lembrar as mães dos filhos e os filhos das mães nestes dias, mas sempre os filhos devem estar fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, dando prazer e alegria às suas mães. E, consequentemente, as mães, elas devem estar sempre conduzindo os seus filhos com a instrução, com a sabedoria e com o bom senso, para que amanhã eles possam, quando também se constituir família, lembrar dos ensinamentos das suas mães. E eu quero então, neste dia, deixar para você essa palavra. E eu quero agora orar pelas mães que têm os seus filhos, e pelas mães que até nesse Dia das Mães, que se faz muito especial e diferente de todos eles, porque muitas mães não poderão estar abraçando os seus filhos, assim como os filhos não poderão estar abraçando as suas mães, mas esta palavra é para você. E eu quero deixar esta oração, quero orar por você, mãe, quero orar por você, filho, quero orar por cada um de vocês, igreja querida. Então eu vou orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, te pedir que nesta hora, através desta ministração, Senhor, as tuas filhas, as tuas servas, que, Senhor, estão ouvindo esta ministração, e aquelas que ainda hão de ouvir, que elas possam, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser, Deus, um exemplo de mãe, como foi Joquebede, que usou o Senhor lutar pela sobrevivência do seu filho. Que também, Senhor, possas, Senhor, estar abençoando e dando, Senhor, a mesma graça, o mesmo poder
que tu destes, Deus, a Ana, para que ela seja ousada, Senhor, e consagre cada dia mais os seus filhos na tua presença, Senhor. E eu também quero te pedir, Pai, que tu possas estar dando uma unção para as mães, para que possam educar verdadeiramente os seus filhos de acordo com a tua palavra, para que, Senhor, quando os filhos crescerem, possa serem, Senhor, exemplos de homens e mulheres que também possam constituir e no futuro, Pai, serem filhos e filhas abençoadas. Então, Senhor, eu quero te pedir que neste dia tu possas estar agora confortando o coração destas mães que não podem agora, Senhor, abraçar os seus filhos. Quero te pedir, Deus, que tu possas estar confortando o coração dos filhos que não podem abraçar as suas mães, mas que, Senhor, neste dia, todos possam estar, Deus, gratos a ti, porque, Senhor, estamos tendo a oportunidade de ouvir, Senhor, os teus ensinamentos e também praticá-los. Deus, abençoa aqueles filhos que estão, Senhor, porventura doentes, abençoa aquelas mães que estão doentes também, ó Deus, mas abençoa também toda a tua igreja neste dia, Deus. E eu te peço, Deus, que em nome de Jesus Cristo, a tua graça, o teu poder e a tua unção recaia sobre as mães, sobre os filhos e sobre a família. Eu oro, Senhor, agradecido, crendo, Senhor, que tu sempre nos ouve e eu o faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar neste dia. Que Deus te abençoe, queridos.